próximo case é da JP Gestão Legal e eu mesma quem farei a apresentação. Então, vamos fingir que eu estou mudando agora de camisa, saí do Busca Júri e estou entrando com a JP Gestão Legal, ok? Nós vamos falar sobre implantação de software e rotinas. Então, o objetivo aqui é da gente mostrar como efetivamente que pode acontecer uma implantação, e aí eu escolhi uma das implantações que foram feitas e como que foram implementadas essas rotinas. Eu estou no mercado desde 2001, ou seja, há 20 anos, que eu trabalho exclusivamente com implantação de softwares e rotinas na área jurídica, para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, e hoje a JP Gestão Legal, ela atende tanto escritórios de advocacia, quanto departamentos jurídicos, e também empresas que fornecem soluções para o mercado jurídico. Nós damos consultoria principalmente para empresas de software que fazem softwares para a área jurídica. Vamos entrar aqui direto no case sobre implantação de software e rotinas. Bom, a primeira coisa é a gente entender que cliente é esse, né? Eu não vou trazer o nome do cliente, mas trarei aqui para vocês as informações básicas do que exatamente, como que se compunha esse escritório que nós iniciamos o trabalho. Eram 3 filiais, 6 sócios, aproximadamente 150 colaboradores, 18 áreas, equipes jurídicas e 3 equipes que cuidavam do administrativo e do financeiro. Essas 3 equipes, cada uma em uma das filiais. Embora o escritório ele seja de um porte bem razoável, tudo que eu vou falar de agora em diante se adequa e tem necessariamente que se adaptar a cada escopo de cada cliente. Então, isso vale para um escritório muito menor, mas também vale para um escritório muito maior. E dependendo da situação de cada escritório, a gente tem que adaptar todo o roteiro e fazer grandes ou pequenas modificações. Mas esse case, ele é um case que me encanta porque, principalmente, o status inicial dele, como era e como nós até hoje trabalhamos com ele, como que a gente conseguiu evoluir, obviamente com uma participação incrível do escritório, mas a evolução ela realmente foi muito interessante. Bom, vamos lá. Qual que era o status quo desse cliente? Na gestão jurídica, existiam 3 softwares diferentes. 4 bases de dados. Então, existiam 3 softwares, sendo que um deles ele estava atendendo a 2 áreas daquelas 18 e com bases completamente incomunicáveis. Além disso, tinham 4 planilhas de Excel que eram meio que uma espinha dorsal do escritório. As áreas não tinham e existiam também algumas áreas que não tinham nenhum tipo de cadastro. Então, quais são os seus processos? A gente não tem muitos, a gente tem aproximadamente X, mas não tinha nenhuma planilha de Excel com as informações daqueles processos. Controle de atividades era tudo feito em agenda de papel. Existiam até algumas raras exceções que utilizavam o Google Calendar, mas não existia nada que fosse centralizado e compartilhado com todos, e muito menos padronizado. O controle de horas trabalhadas era feito exclusivamente pelas empresas, pelas áreas que cobravam por hora, somente para os clientes que pagavam por hora, e os lançamentos eram feitos somente uma vez por mês. E não existia uma controladoria nesse escritório, embora o número de áreas e o número de colaboradores fosse bem expressivo. Na gestão administrativo-financeira, não existia uma visão de fluxo de caixa, de áreas e nem de contratos de honorários. Os contratos de honorários, inclusive, eles não estavam catalogados em nenhum local, nem no Excel, nem no software, não. Existia um arquivo e a maioria dos contratos estava lá. Outros contratos, na verdade, eles estavam no e-mail de um sócio ou então estavam só na cabeça de alguém.
o controle de movimentos do financeiro só existia em Excel aquilo que já tinha sido realizado. Era uma maneira para bater tudo, para fazer o envio para a contabilidade. E os correspondentes, custas, solicitações para viagens, gastos reembolsáveis, tudo isso era manual, não existia nenhuma rotina definida para isso e era feito por papel. Então, se eu precisava de alguma coisa, de alguma maneira eu levava isso até aqueles que eu acreditava que iriam me ajudar. Bom, então, de uma maneira resumida, não existia nenhuma visão global automatizada do escritório, né? Um escritório com 3 filiais, 18 áreas, e existia um trabalho manual muito intenso para a obtenção de informações e principalmente dessas visões globais, né? Que a gente precisava de unificar, porque como cada um fazia de uma maneira, unificar era realmente um grande trabalho. Quais efetivamente eram as dores desse escritório, né? Quando me procuraram, o que eles falaram? Juliana, olha, isso daqui é um problema para mim. Algumas dificuldades para mitigar riscos com prazos e outros compromissos, como não existia um local onde todo mundo cadastrasse, se alguém passasse mal, se pegasse Covid, ou acontecer alguma coisa, não posso ir trabalhar, ou enfim, uma falha humana, eles não tinham muitas saídas para poder mitigar esse problema, porque não existia um lugar que eles falassem assim, é só entrar lá que as informações estão lá. Além disso, tinha uma dificuldade grande em reportar aos clientes em relação aos seus processos, porque como não existia uma padronização, não existia um local onde todo mundo sabia o que era para cadastrar, embora algumas áreas elas tivessem uma evolução maior nesse sentido, ainda assim não existia um fluxo e nem algo determinado. O que temos que mandar e para qual cliente, em qual periodicidade. Dificuldades também para substituir pessoas. Saiu a pessoa, a secretária, saiu alguém do administrativo, e aí? O que entra faz o quê? Não tinha lugar nenhum que isso estava documentado, o que fazer, como fazer, quais fluxos, quais passos seguir. Além de dificuldades em analisar resultados financeiros e não financeiros. Então, embora existisse uma planilha de Excel com toda a movimentação realizada, como extrair informações dali a não ser um simples resultado? Então, essa era uma dificuldade também, além de resultados nas áreas que não fossem financeiros, né? Do que se consegue, quantos clientes, quantos novos clientes, quantos clientes saíram, enfim. Tudo isso era uma dificuldade muito grande. E o escritório tinha um desejo em distribuir o lucro de maneira mais justa. Então, eu quero bonificar o trabalho bem realizado. E isso, o impacto das dificuldades anteriores vinha e atrapalhava também essa distribuição de lucro, que seria muito legal para todo mundo. Além disso, existiam dificuldades para distribuir o lucro entre os próprios sócios, né? Porque existia uma distribuição que era pela cota de cada um, mas também eles queriam ter uma distribuição pelo resultado das áreas que cada um era responsável. Enfim, além disso, existiam algumas outras dificuldades que eram menores. E aí a gente começou a agir, depois da gente entender toda a realidade, e o primeiro passo foi a gente escolher um software. E quando a gente faz um trabalho de análise de adesão, que é entender quais são as necessidades do cliente, o que eles não podem deixar de ter, o que eles gostariam de ter, o que eles não precisam, a gente montou um time, entendemos o que cada uma dessas 18 áreas necessitavam, além das áreas administrativo-financeiras, e a partir daí fomos para o mercado em busca de um novo software. E, além disso, precisamos identificar softwares periféricos, porque os softwares de gestão legal, às vezes, eles não fazem a gestão de alguns itens, por exemplo, contabilidade,
embora deles ela fosse terceirizada, de RH, de orçamento, nem todos os softwares de gestão legal tinham. Então, a gente tinha que identificar um software de gestão legal e, além dele, tudo que ele não resolvesse, já achar os outros softwares que conversariam, né, que teriam aí uma conversa com esse software de gestão legal. A partir desse momento, a gente começa a definir padrões de uso no software de gestão legal e nos periféricos, se naqueles que realmente competiriam a gente, e a definir a migração daquelas bases de dados lá, das planilhas de Excel e das bases de dados dos 3 softwares que eles tinham com 4 bases. Isso tudo é feito muito ao mesmo tempo, porque o que você define de migração impacta na utilização e vice-versa. Além disso, nesse momento a gente também passou a identificar os relatórios que os clientes precisavam e as análises internas que os gestores de áreas e os sócios necessitavam. Porque isso tudo também impactaria em como migraríamos os dados e em como utilizaríamos a nova ferramenta. Iniciamos também a definição estabelecemos, né, as rotinas, os fluxos de trabalho, os cronogramas de atividade, então quem, o que, quando, né, qual é a periodicidade e fizemos relacionamento com os outros terceiros do escritório, terceirizados do escritório. Então, existia uma consultoria financeira, existiam os fornecedores desses softwares periféricos, o próprio fornecedor do software de gestão legal que foi escolhido, e a gente fazia esse meio de campo para poder organizar toda essas ações aqui que nós tínhamos que colocar em prática. Grandes desafios que nós tivemos aqui foram principalmente pelo volume de áreas. Quando a gente tem 3 áreas no escritório e a gente vai implantar um software, já não é fácil, porque a área X fala que um campo ele tem que ser utilizado de uma maneira e para tal objetivo. A área Y bate o pé que gostaria que fosse diferente. Então, com 18 áreas, a dificuldade ela realmente é muito maior. Migrar dados não é fácil. Definir o que vai ser migrado nesse volume é muito difícil e, principalmente, definir que esses padrões, eles se repliquem, eles sejam unificados na nova ferramenta que vai ser utilizada. Esses eu acho que foram os maiores desafios que nós tivemos. Quais resultados nós conquistamos com esse trabalho? Bom, nós implementamos controladoria. Neste caso específico, nós implementamos mais de uma controladoria. Como nós tínhamos 3 filiais e tínhamos áreas com algumas especificidades muito grandes, a gente optou por implementar controladorias que atendessem a X áreas. Então, nós pegamos as áreas que elas eram mais parecidas, que elas tinham necessidades mais semelhantes e implementamos uma controladoria para aquela área, para aquelas áreas. Para outras, a gente implementou outra e, inclusive, teve área que tinha uma demanda muito grande, um volume muito grande, e era muito específica, que teve uma controladoria exclusiva para ela. Mas implementamos todo o trabalho de controladoria, então a parte administrativa, de agendar prazos, de verificar quais são as audiências, contratar os correspondentes, pagar as guias, fazer o pedido de reembolso, enfim. Tudo isso ficou centralizado em mais de uma controladoria nesse case que eu estou apresentando. O que mais que nós conseguimos implementar? Uma clareza muito grande de responsabilidades e de prazos e periodicidades. Então, quem faz o quê, como, quando, tudo isso ficou muito claro. Então, aquela falta de clareza inicial, ela realmente foi eliminada quando a gente passou a demonstrar e a
documentar tudo, todas as rotinas documentadas, todos os prazos documentados e incluídos em agenda. Se é alguma coisa recorrente, está lá um compromisso ou uma tarefa recorrente. Então, isso deu uma clareza muito grande de responsabilidades e a gente deixou de ter aquele caso que a gente conhece, né, de cachorro de 2 donos morre de fome, né? Então, ninguém morreu mais de fome. Tudo tinha quem era para fazer. O dia que a gente descobria alguma coisa que não estava documentado, a gente voltava lá, identificava quem deveria ser o responsável, quem é que estava naquele momento com um prazo maior, né, com uma disponibilidade maior para assumir, e encontrávamos o seu devido dono, né, naquela função. Padronização e centralização dos registros. Como cadastrar? Onde cadastrar? Obviamente, o quem cadastrar também, né? A controladoria, o advogado, é o estagiário, é o financeiro, é alguém do administrativo, mas tudo muito bem definido. Como e onde, tudo com bastante padronização. Porque uma das dores do escritório era exatamente não conseguir ter uma visão global com facilidade. Seguimos também com o resultado de cadastro de todos os serviços prestados pelo escritório, então todos os processos, todos os pareceres, todas as análises contratuais, todas as elaborações de contrato, tudo isso foi documentado e está hoje, né, no software de gestão legal deles. Todos os contratos de honorários, que antes alguns estavam no e-mail, na cabeça ou lá no arquivo de papel, estão hoje cadastrados. E todas as contas a pagar e receber. Desde o momento de que elas foram contraídas, elas passam a ser cadastradas para que a gente tenha todas as análises necessárias, inclusive de fluxo de caixa, que é bem básico, enfim, e as outras análises de resultados. Com isso, a gente também conseguiu eliminar retrabalho e eliminar papel. O retrabalho é algo que eu busco isso com muita intensidade numa implantação de softwares e rotinas. Então, se a gente precisa pegar o trabalho do outro onde ele parou e não ficar refazendo, né? Às vezes, alguns procedimentos necessitam de checagem, uma dupla checagem, mas refazer de maneira alguma. E papel, porque muitas das vezes a falta de padronização e a falta de clareza nas responsabilidades e nos fluxos de trabalho, nas rotinas, acabam gerando um volume de papel muito grande, e isso a gente consegue eliminar sempre que possível. Tem alguns casos de papel que realmente ficam sendo necessários, tem cliente que até hoje exige relatórios em papel, tem cliente que exige que o pedido de reembolso seja feito também de maneira física, enfim, o que foi possível foi eliminado. Conseguimos as análises, as tão sonhadas análises financeiras que esse escritório almejava. Então, ele passou a ter análises por cliente, por filial, por contrato, por processo. Ele conseguiu ter uma análise bem detalhada e a gente criou centros de custos, criamos projetos e ele passou a ter uma análise financeira bem detalhada da maneira que ele desejava lá no início. Análise sobre as áreas, sobre os times, sobre as pessoas, quem faz o que, fez, não fez, com qual periodicidade, com quanto tempo, enfim, todas essas análises, até para que isso facilitasse na geração de bônus. Então, a gente precisava desses 2 últimos itens para conseguir chegar nos bônus. Segurança na tomada de decisão. Então, um dos grandes objetivos da JP Gestão Legal é exatamente dar ao gestor do escritório a possibilidade dele tomar decisões com fatos, baseado em dados, e não apenas no feeling. A gente sabe que o feeling, às vezes, é levado em consideração e que ele é realmente importante em muitos dos casos. Mas a gente precisa de dados, a gente precisa entender por que mesmo que eu fui para lá e não fui para cá. Então, isso nós propiciamos a eles.
segurança na tomada de decisão. Por que abrir mais uma área? Ou por que contratar mais pessoas nessa área? Por que não continuar com essa área? Por que modificar o escopo dessa área? Enfim, por que dar bônus para fulano e não para ciclano? Por que nós vamos agora pagar cursos para os nossos colaboradores em tal assunto e não no outro? Então, tudo isso foi muito bem, ficou muito visível a partir do trabalho que nós fizemos. Aumentamos a qualidade nas entregas, tanto a qualidade quanto a celeridade, enfim, tudo que foi dito antes facilita muito no trabalho de mostrar para o cliente o que a gente está fazendo. E até a nossa organização, isso aumenta a qualidade, a percepção de qualidade do cliente, né? Ele receber um relatório bonitinho, na periodicidade que ele deseja, com tudo padronizado, para ele entender sempre o que está ali, isso aumenta a qualidade, desperta aí uma visão muito melhor do cliente em relação ao escritório. Com tudo isso, também algo muito legal que acontece é a sobra de tempo para cada um focar naquilo que realmente tem que focar. Então, ao invés do advogado ele ficar horas tentando estruturar um relatório para um cliente, se a gente já definiu esse relatório antes e se ele sai num clique, esse advogado ele vai utilizar essas horas para estudar mais o seu caso. Se for alguém menos tático, mais estratégico, vai analisar mais com qual área eles vão investir, o que eles vão fazer de agora em diante. Então, houve sim uma sobra de tempo para um investimento maior em novos clientes ou então no conhecimento interno e nas estratégias que melhorariam esse escritório. Eliminamos muitas reuniões que eram oriundas da falta de padronização. Então, como antes as coisas elas não estavam num lugar que todo mundo soubesse, de uma maneira que todo mundo entendesse, existiam muitas reuniões que eram feitas para se discutir o óbvio, para se saber o que era algo super claro, porque ninguém sabia e realmente não existia um lugar que concentrasse tudo isso. Rapidez na obtenção de informações. Então, aquele tempo, aquela morosidade para se conseguir uma informação, ela foi eliminada a partir do momento que as pessoas, elas sabem o que fazer. Cada um sabe para quem tem que mandar a próxima tarefa. Os relatórios, as análises, elas já estão prontas, elas já estão estruturadas, elas só se atualizam, só os dados delas que se atualizam. Os relatórios dos clientes já está tudo prontinho. Então, a gente tem uma celeridade nas informações muito maior do que o que se tinha antes. E uma maior tranquilidade, que é um resultado perceptível em todos, é uma maior tranquilidade para todos os envolvidos nesse processo. É o cara que paga a custa, que está tranquilo, porque ele sabe que ele tem uma telinha lá com todas as custas que ele tem que pagar naquele dia, então ele sabe que não está ficando nada para trás, que ninguém vai chegar correndo e gritando lá, desesperado, porque tem mais alguma coisa para fazer. É o gestor que sabe exatamente o que fazer, né? Que tem dados para se orientar na sua tomada de decisão. É o sócio que entendeu o porquê que ele está investindo aqui e não ali. O pessoal do financeiro que tem tudo lá bonitinho, o que vai pagar, o que vai receber, sabe qual que é o fluxo de caixa, que nenhuma conta vai ficar descoberta. O advogado, que tem todas as informações em um único lugar, de maneira padronizada. Então, realmente, todo o trabalho que a gente faz, no final, gera tanto essa segurança para a tomada de decisão, como uma maior tranquilidade, mesmo para aqueles que não tomam nenhuma decisão ou que tomam pequenas decisões dentro da cadeia do escritório. Esse case que eu contei, aqui só para a gente ter uma noção dessa linha de tempo, né? Nós ficamos 2 meses para poder identificar as melhores ferramentas. Depois, em 6 meses, ou seja, do D0
quando deu 6 meses, a gente já estava entrando em produção, não colocamos todas as áreas em produção ao mesmo tempo, com as novas rotinas e as novas ferramentas, mas em 6 meses a gente iniciou a entrada em produção. Lembrando que nós fizemos migração de dados, e isso é algo que precisa ser muito considerado, porque a gente precisa das empresas que fornecem os softwares ou que forneciam para nos ajudar a fazer todo esse trabalho, a parte técnica. Com um ano, nós já estávamos com as áreas, as 18 áreas já utilizando integralmente a nova ferramenta de gestão e também já com as integrações com o financeiro. Então, se eu tenho que pedir um correspondente, pedir para pagar um correspondente, se eu tenho que pedir para pagar uma custa, comprar uma passagem, ou um adiantamento para uma viagem, ou prestar um reembolso, todos esses fluxos já estavam redondinhos, documentados e todo mundo utilizando. O financeiro, em 2 anos, do D0 até 2 anos, nós conseguimos concluir toda a implantação. Então, aqui foram muitos ajustezinhos, existiam muitos casos específicos para que a gente precisasse de, então aqui a gente vai fazer dessa maneira, para que a análise de resultado seja do jeito que a gente quer visualizar. Enfim, com 2 anos a gente tinha toda essa parte financeira muito bem estruturada e de fácil acesso para todo mundo. Depois disso, a gente entra num processo contínuo, que é de auditar, fazer as melhorias e adaptações nos fluxos, nas rotinas de trabalho e atender às novas demandas. Entrou um cliente novo, e aí, como é que a gente faz? Temos uma área nova, como que a gente estrutura para que as análises elas se mantenham? Então, a gente entra naquele momento que já fica tudo bem normal dentro do escritório. A missão da JP Gestão Legal é compartilhar conhecimento para contribuir com uma gestão legal cada vez mais profissional e eficiente e potencializar as entregas dos nossos clientes e aumentar a satisfação dos seus clientes, dos nossos clientes. E o nosso propósito maior é ajudar os profissionais da área jurídica a tomarem as melhores decisões para o seu negócio. É o que nós entendemos que, como consultores, precisamos entregar, precisamos ajudar, contratando terceiros, indo para o mercado. Inclusive, o BuscaJury, ele nasceu disso, né? Sempre precisando de parceria, sempre precisando entender as outras soluções do mercado, e para ajudar os clientes a tomar as melhores decisões para o seu negócio, a gente precisava de unir mais profissionais com skills, com outras informações, com outras competências que viessem a contribuir para o crescimento dos nossos clientes. Bom, era isso que eu queria contar no meu case. Estou completamente à disposição para quem precisar tirar alguma dúvida. JP Gestão Legal em todas as redes sociais. Meu e-mail está aí e eu estou completamente à disposição de vocês.